para nós nenhum peso, então isso é muito importante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A mesma coisa acontece na minha casa e na sua casa. O meu microfone está com um pouco de eco. Na minha casa e na sua casa existe crescimento, e esse crescimento a gente precisa trabalhar, não é? É importante. Então, em Atos capítulo 2, 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E essa palavra, os que iam sendo salvos dia após dia, é a palavra que me chama a atenção, porque a igreja, para ter crescimento, precisa de ter salvação também. Amém? Nós não podemos viver apenas como crentes, né, num casulo, só engordando. Nós temos que tocar pessoas que estão lá fora em necessidade, né, sobrecarregados. Então isso é importante. Mas o que me chama a atenção nesse texto, o preâmbulo dele diz assim: como viviam os convertidos, né? Primeiro, a perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E eles não tinham ainda Paulo, eles não tinham ainda os ensinamentos paulinos, né? A graça, ela não era tão vivenciada profeticamente, tão revelacionalmente como no tempo de Paulo. Mas os discípulos e os profetas já debulhavam todos os ensinamentos que eles tiveram de Jesus Cristo. E Jesus Cristo colocou muitos ensinamentos no coração deles. Afinal de contas, foram 3 anos e meio andando com aqueles apóstolos, não é? E aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e por isso haviam sinais, prodígios e maravilha por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos e tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando lemos esse texto, parece que eles não faziam nada, só viviam para isso, mas não é fato. Eles tinham seus trabalhos também, suas ocupações, mas eles priorizavam o templo, a casa de Deus, o estar junto, né? Era uma prioridade para a igreja. E com isso, eles estavam juntos, repartindo pão, com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus sempre, contando com a simpatia de todo o povo. E com isso, nesse modo, nesse estilo de vida, a Bíblia diz que Deus lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu acredito que nós temos nessa manhã um ambiente propício para pregar essa palavra, ministrar essa palavra hoje pela manhã, porque nós vamos falar de crescimento. E crescimento envolve a todos nós. Todo ser humano precisa de crescimento. Precisa deixar as coisas de menino e passar a ser adulto espiritualmente. Deixar as conjecturas da alma, dos sentimentos e das emoções, não é? E verdadeiramente adentrar naquilo que Deus tem para o nosso tempo. Senão nós não vamos viver o melhor que a Bíblia diz que nós podemos e temos que viver. Então, quando a gente vê agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
logo no início, nós descobrimos que houve ali um derramamento do Espírito, né? E naquele momento do derramamento do Espírito só haviam 120 pessoas. Mas isso não quer dizer que Jesus Cristo não só alcançou 120 pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que ele alcançou mais de 500 pessoas pregando a palavra. Mas quando ele fez a convocação de que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, só 120 obedeceram a esse comando. 75% ficaram de fora. Conheciam Jesus, viram os milagres, viram tudo que Jesus fez, porém, eles não atenderam à convocação de Jesus Cristo. Agora imagine uma coisa, se pessoas não atendem uma convocação de Jesus Cristo, como elas vão atender a convocação dos homens que Deus levantou no tempo presente, para estarem num ambiente de crescimento? São coisas que nós temos que pensar. Nós temos dificuldade de nos submetermos a comandos, não é? Então, nós precisamos abrir o coração com relação a isso, porque nós não podemos viver aleatoriamente, todos nós temos que dar satisfação uns aos outros, e isso é importante. E a Bíblia nos ensina que somente esses 120 estavam quando o Espírito Santo veio. Deveriam estar 500, mas 380 não obedeceram ao comando, só 120 obedeceram. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 6, nós temos escrito o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, disse Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, veja bem, 500 irmãos, não está falando de 500 incrédulos, eram irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, falando daquele tempo, porém alguns já dormem. Então nós temos clareza pela palavra de Deus que Jesus alcançou mais do que 12, e nesse momento só 120 se submeteram àquele comando que Jesus deu. E olha que o comando veio quando ele estava ressuscitado, com o corpo já glorificado, né? Já não era um homem humano como os outros, como se viu antes, já era diferente. Mesmo assim, as pessoas não entenderam, eles não ficaram como os 120, mas para os 120, quando o Espírito Santo veio, foi uma luta extraordinária que aconteceu. Foi necessário Pedro se levantar. Você está comigo? Foi necessário Pedro se levantar e agora doutrinariamente falar de que os fatos que estavam acontecendo eram previstos pelos profetas. E naquele dia, a igreja passou de 120 para 3.120. Agora você imagina como é esse crescimento e as coisas que irão acontecer, porque eu acredito que ninguém estava preparado para do dia para a noite ter uma igreja de 3.120 pessoas. Todo mundo estava começando. Então eu acredito que não foi fácil. Gerir a logística dos resultados positivos não foram fáceis. Mas graças a Deus que hoje Deus pode nos alertar e nos falar antecipadamente do crescimento que está vindo. Porque, na verdade, eu estava orando nesse momento lá em Washington, louvando a Deus pelo crescimento da igreja lá. Porque nós não tínhamos músicos, era com playback, hoje nós já temos os músicos tocando, já tem pessoas cantando, né? Famílias, uma família só tem 8 pessoas na igreja, então aquilo me trouxe uma alegria muito grande e eu comecei a orar, agradecendo a Deus pelo crescimento e pedindo a Deus que me desse estratégia de como gerir resultados, porque eu estou longe ainda. Eu vou lá uma vez por mês. Graças a Deus pelo pastor que eu tenho lá, que todos os dias está se correspondendo comigo, todos os dias dá satisfação das coisas que está fazendo, né? Porque parceiro é assim.
E eu tenho ajudado a ele mesmo de longe, e ele me ajuda de lá para cá também. Isso é muito importante. E quando eu estava orando, o Senhor me disse sobre o crescimento daqui, que nós deveríamos nos preparar também para o crescimento daqui. Amém? Eu tenho dito a vocês que já já você vai ver fila de pessoas para entrar em vários cultos. Mas tem que ter uma preparação. Se nós não estivermos preparados, se nós estivermos acomodados, com os braços cruzados, não fizermos cada um a nossa parte, se não tivermos tudo em comum, como vamos gerir um resultado para um crescimento? Então, graças a Deus que hoje Deus pode nos alertar antecipadamente. E essa convocação do Espírito Santo que gerou o derramamento do Espírito e que gerou uma igreja com 3.120 pessoas do dia para a noite, a Bíblia é muito interessante quando ela diz rapidamente, e eles perseveravam, rapidamente perseveravam na doutrina dos apóstolos, rapidamente eles entraram. Isso me fez pensar na verdadeira conversão. A verdadeira conversão é aquela que você, mesmo não tendo muita noção de todos os princípios que geram vida, mas você, pela conversão genuína, você já percebe, já começa pelo Espírito a entrar em tudo aquilo que o Espírito Santo depositou quando foi derramado o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam em obediência àquilo que os apóstolos falavam para eles. Isso é muito importante. E por isso que o crescimento começou. Agora é fato que depois do crescimento vieram as perseguições, é uma coisa normal. Pessoas, elas criticam quando nós não temos pessoas e elas criticam quando nós temos gente demais. Sempre vai haver isso. Pessoas criticam do lado como criticam do outro. Nós estamos aqui comemorando o aniversário da igreja e eu lembro que quando nós começamos o trabalho em Sacomã, que é uma favela, eu fui muito criticado. Pastor, o senhor está querendo ser humilde demais. Como é que o senhor abre um trabalho dentro de uma favela? Eu disse, mas meus irmãos, as pessoas de lá não são pessoas que precisam de Deus? Não, mas veja bem, mas não é bem assim. Então, são argumentações. Aí, de repente, eu venho para Pinheiro, pastor, o senhor está querendo ser orgulhoso demais? Quer abrir uma igreja num lugar de rico? Você entende isso? Então, essas coisas vão sempre acontecer. Existem pessoas que vêm só para ver e criticar, sair falando. Existem pessoas que vêm para adorar verdadeiramente. E eu espero que seja o caso de todos vocês. Amém? Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Só existe um pecado que Deus não perdoa. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando de Deus. O cidadão chega na igreja, ele é adúltero, ele rouba, ele mente, ele tem vícios, ele faz o diabo a quatro. Ele chega na igreja, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele é perdoado. Mas só tem um pecado que Deus não perdoa, é o pecado contra a autoridade. Fale contra a autoridade que você vai ver como vai ficar a sua vida. Eu desafio qualquer um de vocês me mostrar na Bíblia um versículo onde Deus perdoa alguém que foi contra a autoridade. Então, existe um cuidado da nossa parte de não levantar a voz contra a autoridade, porque a autoridade ela foi dada por Deus para o benefício das pessoas. Quando você estiver perto de alguém que está falando de autoridade, fuja rapidamente, porque ela pode lhe contaminar. Esse pecado não tem perdão. Todas as pessoas que se levantaram contra a autoridade, eles caíram. Então nós temos que ter cuidado. E o crescimento pode gerar isso. Eu vou mostrar para vocês biblicamente que o crescimento ele pode gerar insatisfações, murmurações, reclamações.
E geralmente elas vêm de pessoas que não estão envolvidas diretamente com o corpo. É muito sério. Amém? Está um amém tão fraco, não é? Diga, crescimento da igreja. Irmãos, é natural crescimento onde existe vida. Amém? Então, se tem vida, tem crescimento, não tem como. E o crescimento é muito importante. E como é importante você observar as fases do crescimento. Eu estava orando para trabalhar esse assunto com vocês. Hoje eu comecei a me lembrar do pastor Bruno e Rafaela. Pensando assim, puxa, como tem sido importante eles verem o crescimento de Francisco. Paulatinamente, dia após dia, uma novidade, uma expertise, né, uma estutícia, né, uma doença, aí corre para o médico, vai para lá, vem para cá, fica curado, aí cai, quebra a cabeça, lá vai, para lá, para cá. Crescimento. Crescimento. Eu fico olhando, por exemplo, pastor Felipe e Renata, o crescimento de Esther. Cada dia totalmente diferente, um dia acorda sorridente, outro dia acorda dizendo, não quero você, não quer o pai, não quer a mãe, não quer o A, não quer o B. Então é crescimento. Mas isso é próprio de criança no crescimento. Mas depois de tudo que nós já sabemos, o nosso crescimento ele precisa tomar uma performance totalmente diferente. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Irmãos, essa mensagem não é para você ficar triste, não. Essa mensagem é para você ficar alegre. Amém? Glória a Deus. Agora, se Deus está falando com você, arrependa-se. É importante. Então, esse crescimento é importante. Agora, veja o outro lado disso. Imagina daqui a 20 anos, Francisco do mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas. Aí, Bruno já tinha ficado de cabelo branco, Rafaela já estava estressada, e o menino não cresceu em 20 anos. Aí eu te digo, isso é normal? Não. A tendência é, com 20 anos, ele está um homem dedicado a Deus pelo trabalho que eles fazem, abençoando os pais, etc, etc, etc. Então, aproveitem vocês que têm filhos pequenos, porque o crescimento é muito rápido. Eu me lembro, de vez em quando eu me pego lá no telefone, olhando as fotos de Gabriela, comparando com as fotos de Ravi quando eram pequenos, a gente tem uma saudade tão grande, né? Que os bichinhos dão trabalho a gente, aí a gente vai, então, como se fosse pequenininho. Mas não pode ser pequenininho, né? Já cresceram. Mas é tão bonito ver a foto deles lá, tudo muito bonitinho, né? Hoje já um de barba e o outro querendo ser, e etc, coisa e tal, você sabe o que é que eu estou falando. A irmã Eliane está apavorada, porque é a adolescente que quer usar tudo que ela tem. Ela ganha um presente e quando ela procura o presente, ela está usando já, ela nem usou o presente. Isso é crescimento. Diga crescimento. Muito bem, crescimento é muito bom. Então hoje, nós precisamos trabalhar algo na igreja como planos estratégicos para as pessoas que vão chegar, para as pessoas que vão se agregar conosco. Nós temos que ter um trabalho para isso. Mas para fazer esse trabalho, eu preciso de vocês. Eu preciso que nas convocações vocês estejam presentes para que a gente possa traçar um plano estratégico de como alcançar pessoas. Porque nós vamos começar as casas de paz, fique certo de que é um número de conversões extraordinárias que vai acontecer. Mas você precisa abrir sua casa. Não, pastor, minha casa é meu tesouro, não quero ninguém lá. Quando você for, você vai deixar seu tesouro na terra, irmão, não vai ficar nada aqui para você não, viu? Vai ficar tudo. Então, vamos abrir as casas para os encontros de paz, porque eu digo a você, não é encontro de pai para filho, não, é encontro de paz, para pregar o evangelho. Serão reuniões de 1h30 para a conversão de pessoas. Amém? Então essas casas precisam ser abertas, voluntariamente. Amém? Para que a gente possa levar crescimento para a igreja, pregar o evangelho. Porque tem pessoas que não vêm na igreja, mas você pode alcançá-las na sua própria casa. Isso se você tiver um testemunho da sua vizinhança, né? Se você for aquele que a panela vai, a panela vem, aí não vai ter jeito. Ok. Precisa ter testemunho, né? E como esse crescimento está vindo, e eu tenho visto isso com meus olhos, eu não sou mais menino, porque tudo que eu estou vendo aqui eu vi há 10 anos atrás, então eu estou vendo um crescimento que está vindo. Por isso que Deus disse, alerte a igreja, alerte as ovelhas, para que elas entrem
nesse crescimento. E hoje nós temos uma história, já temos uma história, porque eu já sou um homem maduro, eu não sou velho, eu sou maduro, ok? Um homem maduro com 70 anos, então quantos filhos de vocês eu já apresentei? Muitos filhos. Quantos desses até que eu já apresentei, já casei? Outros estão se preparando para casar, e eu estou aqui, vivo, amém? Fazendo a obra. Mas nós temos que nos preparar porque não tem como não ter crescimento quando tem evangelismo. É muito importante a igreja lembrar que existe evangelismo e que nós temos que alcançar os perdidos. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu digo amém por você. Então a igreja já favoreceu muitas pessoas. Irmãos, uma igreja favorece pessoas. Porque às vezes você chega em situações que são bem difíceis, mas você se agrega à igreja, começa a ouvir a palavra, você faz o rema, você vem às convocações e você começa a ter um crescimento, conexões são feitas. E esse crescimento, ele vai abranger a sua família. Pode ficar certo disso. Vai gerar dividendos em tudo que você precisar na sua vida. Igreja é uma bênção. Agora eu sei também, nós ouvimos muito isso, eu ouvi em Pinheiros muito, e infelizmente eu não tenho o que fazer. Pastor, eu não vou para a Vila Leopoldina porque são 6 quilômetros a mais. Eu digo a você, 6 quilômetros? O que é que significa 6 quilômetros? 5 minutos. Bom, eu não tenho como obrigar as pessoas, eu tenho que recomeçar tudo de novo, ok? E focar naqueles que querem, para que haja um crescimento. E eu só podia dizer para as pessoas, então procure uma igreja que você possa se adaptar. Eu vou ver se eu encontro uma igreja mais perto da minha casa. Não encontre igreja mais perto da sua casa, encontre uma igreja mais perto da sua Bíblia. Porque pode ser que a igreja mais perto da sua casa não tenha a revelação da palavra da fé. É como uma certa vez o pastor Bando, lá em Campina Grande, uma irmã disse assim, pastor, ela fazia parte da diaconia, ela disse assim, pastor, eu estou me mudando para BH porque eu recebi uma proposta de um salário 2 vezes o que eu ganho aqui em Campina Grande, então eu estou indo para BH porque essa é uma oportunidade. Ele disse, muito bem, o lugar que você está indo tem uma igreja da palavra da fé? Ela disse, infelizmente, pastor, a igreja mais próxima, Verbo da Vida, é 300 quilômetros da cidade que eu vou ficar. Ele disse, então não vá não. Como assim, pastor? Não vá não. Porque o Deus que te dá esse emprego lá, Ele pode te dar aqui em Campina Grande. Agora, no momento que você se afastar da palavra da fé, você vai sucumbir. E é fato, irmãos. Porque até dentro da igreja da palavra da fé, você encontra pessoas que dizem, pastor, me perdoe, eu não estava dando o meu dízimo, pastor, me perdoe, eu não estava orando, pastor, me perdoe, eu não estava jejuando, pastor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu tenho que ficar o tempo, ó Deus, perdão, ó Deus. E sabe de uma coisa? Ela acreditou na palavra do pastor Bando e não foi. 1 mês depois ela disse, pastor, tenho algo para lhe contar. Eu criei na sua palavra. Eu recebi uma promoção no trabalho que eu tenho. Vou ganhar exatamente o que eu ia ganhar em Belo Horizonte e vou estar na palavra da fé. Crê e verás a glória de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, muitas vezes, nós queremos ir atrás de vantagens e essas vantagens vão tirar nosso foco daquilo que nós temos com Deus. E é perigoso. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Também tem aqueles que dizem assim, pastor, veja bem, a igreja está crescendo e eu não me adapto à igreja grande. Eu gosto de igreja pequenininha. Já tem outros assim, pastor, a igreja está pequena, eu gosto de igreja grande. Agora, eu preciso de dizer o seguinte, não posso te enganar. Se você gosta de uma igreja pequenininha, não exija da igreja pequenininha o que uma grande faz. Porque ela não vai ter condição de fazer. E se você gosta de uma igreja grande, não exija da igreja grande fazer o que a pequenininha faz, porque ela não vai fazer. Você tem que se adaptar. A questão não é grande ou pequena, a questão é você nesse corpo que você está fazendo.
Isso é que é importante, mas as pessoas elas têm essas conjecturações. E nós temos que trabalhar com o coração delas sobre essas coisas. É muito importante. Amém? Glória a Deus. O que podemos fazer mais falar aqui? Muito bem. Eu vou pedir para que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Irmãos, quando nós crescemos, nós temos que assumir responsabilidades. Quando crescemos, as responsabilidades aumentam, e aumentam muito. Você sai de uma casa com 3 cômodos, a sua cortina é 80 por 80, aí você vai para uma casa com 4 cômodos, a cortina é 1,20 por 1,20, aí você não pode levar essa cortina, vai ter que comprar. Aí tem 12 janelas, são 12 cortinas. Você diz, ai meu Deus, é o crescimento. É o crescimento. Então nós temos que nos adaptar ao crescimento. Se você quer crescimento, se adapte a ele, porque coisas grandes vão acontecer quando existe crescimento. Amém? Então, Atos capítulo 6 diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, escute bem, multiplicando-se o número dos discípulos, não foi de apóstolos, nem de pastores, nem de líderes, preste atenção. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Lembra que a igreja tinha 3.120 pessoas? Alô, você está aqui? 3.120 pessoas. Eu acredito que já era maior, porque já estão em Atos capítulo 6. Já teve outra leva, não é? Então a igreja já estava grande. E aí algumas pessoas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. E houve murmuração dos helenistas, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição. Então, naqueles dias, que dias eram esses? Diga, dias de crescimento. A igreja estava se multiplicando, diz a Bíblia, multiplicação. Multiplicação. E a multiplicação, irmãos, ela acontece no número de ovelhas. Esse crescimento não acontece no número de pastores. Nós não podemos ter um pastor para cada ovelha. Não é assim que funciona. É tanto que a Bíblia diz que os campos estão brancos para a ceifa, mas são poucos os ceifeiros. Então cresce muito mais no sentido de ovelhas do que de líderes, de pastores. Isso é bíblico, inclusive. Então, havendo esse crescimento, começou a haver murmuração. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda, graças a Deus, nós não temos isso aqui. Pessoas murmurando. Mas no crescimento pode haver. O pastor não dá mais atenção. O pastor não fala mais comigo. O pastor não olha mais para mim. Irmão, pense comigo. Quando nós começamos, nós éramos 6. Você não sabe o título que me deram com aquela pequena igreja. A igreja da terceira idade. Porque eram 3 casais de velhos. Eu já recebi cada título, continuo recebendo esses títulos. Mas graças a Deus que eu sei o título que eu tenho diante de Deus. Então, não me interessa os demais. Mas aquela igreja da terceira idade virou essa igreja. É fato que antes da pandemia nós tínhamos quase 500 pessoas. É fato. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso. E vamos caminhar para muito mais. Agora, uma coisa é você ter 6 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas, e você está ali numa reunião convivendo com todas elas. Claro que você vai dar atenção a todas elas, porque é um número pequeno. Agora imagina o que é, se eu ficar na porta da igreja com 500 pessoas só para cumprimentá-las. Eu te pergunto, como vai ser isso? Como vai ser eu aconselhar 500 pessoas? Aí você entende que pode haver murmuração e você tem que se preparar para isso. Primeiro, para você não murmurar quando o crescimento vier. Segundo, para você trabalhar o coração das pessoas que estiverem com murmuração.
Murmuração é um veneno. Quando você reclama e murmura no ouvido de alguém, você está contaminando alguém. Você está envenenando pessoas. Isso é perigoso. Então, a atenção que eu dava àquelas 12 ou 15 pessoas era uma coisa. A atenção que eu posso dar agora a 300, 400 pessoas, ela é totalmente diferente. Por isso, nós temos que tratar planos estratégicos para o crescimento da igreja. Amém? Aí você diz assim, não, mas eu só quero me aconselhar se for com o pastor. Não, tudo bem, eu entendo isso. Mas você acha que eu posso aconselhar todo mundo? Por isso que nós temos outros líderes sendo levantados, trabalhados, para que eles possam me ajudar nessa situação. E aí você tem que confiar nesses líderes também. Você precisa confiar nesses líderes, para ter um aconselhamento, para conversar com eles, as situações difíceis que você passar, ou você mesmo aconselhar outras pessoas, né, a se firmarem na fé. Isso é muito importante. Então a Bíblia diz que, havendo o acréscimo de pessoas, a multiplicação de pessoas, muitas pessoas se convertendo, vindo para a igreja, começou a haver murmuração. Agora, essa murmuração não aconteceu quando tinha 120 pessoas. Essa murmuração começou a acontecer depois de mais de 3.000 pessoas. Porque com 120 pessoas, dava até para conviverem ali, não é? Imagina o que é você estar numa igreja onde você olha, do seu lado está Tiago, do outro está João, do outro está Pedro, Maria, a mãe de Jesus. Meu Deus, a mãe do seu Salvador, e você é membro dessa igreja lá. Quem é que vai ter coragem de murmurar, não é? Ninguém vai ter coragem nem de abrir a boca. Sim ou não? É verdade. Era essa a igreja de 120 pessoas. Você já mais ou menos pensou calcular 3 anos e meio andando com Jesus, o tempo de horas de monitoramento e de mentoria que esses homens tiveram com Jesus Cristo? Era muita coisa. Mas agora a igreja está lotada e pessoas não tiveram o mesmo monitoramento que eles tiveram. São eles agora que têm que tratar um plano estratégico para suprir a necessidade de uma igreja que cresce. Então, lá estavam eles e começou a haver a murmuração. Agora preste atenção. A igreja local, ela se movimenta fazendo os planos estratégicos da seguinte forma. Esse ano nós estamos num ano totalmente diferente. Nós temos rema segunda, terça e sexta, e nós temos escola de ministro quarta e quinta. Então nós não temos como fazer o culto de oração da terça-feira, porque nós temos as salas ocupadas. Então nós trouxemos a hora nona, que acontece às 15 horas, toda quarta-feira. E aí nós convocamos, logicamente aqueles que podem, né, porque a grande maioria trabalha, mas tem aqueles que podem estar na hora nona. E isso é parte estratégica para o crescimento da igreja. E aí eu pergunto, onde é que você está quando essa convocação é feita? Nós convocamos para derramamento proféticos uma vez por mês no sábado, 8 da manhã, meio-dia. Onde você está? Isso faz parte do plano estratégico. Estamos convocando pessoas para abrirem suas casas para os encontros de paz e depois para os grupos de vida. É uma forma de você evangelizar. Pastor, porque eu não gosto de ir para a rua evangelizar. Então, abra sua casa para evangelizar seus vizinhos. Aleluia. Vai ser uma bênção. Isso faz parte do plano estratégico da igreja. Amém? Oficina da família. Não, pastor, veja bem, eu não tenho problema no meu casamento, graças a Deus. Mas quem disse que a oficina da família é para quem tem problema? Eu estou hoje pela manhã trazendo essa mensagem para você sobre crescimento, é porque está acontecendo problema? Não, não está acontecendo. Mas é uma vacina, porque vai acontecer. O crescimento vai chegar, não é? Você sabia que tem gente que não gosta de crescimento? Puxa vida, a igreja está chegando um monte de gente, agora o pastor só vai dar atenção a quem chega. Fica uma situação difícil para o pastor, não é verdade? Concorda comigo? Não, você tem que se alegrar, amém? Você tem que se alegrar quando tiver o dia aqui, escute isso que eu estou dizendo,
Você tem que se alegrar quando chegar o dia aqui, que você vai ficar em pé lá atrás 2 horas para dar o lugar à pessoa que chegou. Ah, não, pastor, meu lugar não. Aí você vai para outra igreja porque tem assento sobrando? Não, irmão, pelo amor de Deus, isso faz parte do crescimento. Então nós temos a oficina da família. Para quê? É para trabalhar a sua vida. Isso é muito importante. Amém? Dia 18 de maio teremos o encontro com os casais. Vamos trabalhar Zuleika e Eli. É um investimento. Onde você estará? Olha que coisa importante. Teremos o jantar de casais em junho. Onde você estará? São planos estratégicos que a igreja tem para que você possa participar e você ser abençoado. Isso faz parte do crescimento, porque nesses encontros você vai trazer outros casais que são seus amigos. Então isso vai gerar um crescimento na igreja. Crescimento é importante. Projeto Rema Prisional, olha aí. Quantos estamos nos levantando para dizer assim, eu quero ser treinado para ir lá. Pastor, veja bem, entrar num presídio, pastor, eu não sei não, eu acho que. A Bíblia ensina que nós devemos olhar para os que estão encarcerados, não diz isso ou não? É um princípio bíblico. Então você não tem que ter medo. É uma bênção, irmãos. Eles dão mais atenção muitas vezes do que nós, ouvindo a palavra. Porque aqui você pode levantar, pode ir no banheiro, pode olhar o seu celular, lá não. Lá não tem nada disso. Eles têm que ficar ouvindo, porque tem um supervisor lá, olhando para eles e tudo aquilo conta. Tudo conta. Então eles absorvem tudo. Então essa é outra coisa. E o Rema, que é uma ferramenta que você cresce 10 anos em 2, com tanta revelação maravilhosa da palavra de Deus, doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso é oferecido domingo após domingo, domingo após domingo. Onde você está? Para crescer nisso. Não, pastor, eu só gosto de vir para o culto. Mas o culto te dá um certo nível de crescimento. É diferente da escola. A escola amplia esse crescimento na sua vida. E você que fez o Rema, perdeu a oportunidade de estar na escola de ministro. Então, são essas coisas, né? E os eventos que a igreja promove para o crescimento, todos os eventos, onde você está, tudo isso promove crescimento. E crescimento para quem? Para você. A finalidade disso é o crescimento para você. Diga, Deus é bom. Reunião de líderes e liderados. A reunião de consagração no primeiro domingo. Onde você está? Olha aí quantas coisas são feitas. São coisas importantes. Agora eu pergunto para vocês, aquelas viúvas, a Bíblia diz que eram cegas e aleijadas? Não. A Bíblia diz que os helenistas eram cegos e aleijados e muito anciãos? Não. Então por que ao invés de murmuração, os helenistas não se reuniram com as viúvas e disseram assim, vamos ajudar os apóstolos? Vamos ter uma reunião com eles e pensar num plano estratégico. Senhores apóstolos, nós estamos aqui e por conta da quantidade de pessoas, vocês esqueceram algumas coisas, então a gente queria ajudar. Em que a gente pode ajudar? A Bíblia não diz que as viúvas eram cegas e aleijadas. Não. Porque às vezes nós estamos apenas esperando que os outros façam. Mas nós temos uma parte. Se você está envolvido no corpo, desculpe a palavra, se você está envolvido no corpo, você pode fazer parte dele. A sua parte você pode fazer. Então você pode ajudar. Porque se eu ficar apenas reclamando e eu não fizer alguma coisa, isso vai virar murmuração. E a tendência de quem murmura é contaminar o outro, porque você quer alguém que combine com o seu erro. Geralmente acontece assim. Então esse cuidado para o crescimento, ele é muito importante e nós temos que ter esse cuidado. Hoje, eu vou te dizer uma coisa, hoje eu não atendo tantas pessoas presencialmente, porque depois da pandemia algumas coisas mudaram, né? Agora é muita coisa em casa, então
Por exemplo, nós temos pessoas, eu estou dizendo para elas aqui, acho que estamos transmitindo, que elas dizem assim, pastor, eu não preciso mais na igreja, eu mando meu dízimo, eu mando minha oferta, mas eu quero ficar em casa à vontade, porque esse negócio de tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro, ir para lá e vir para cá. Então, se eu ficar no sofá, é melhor. Eu digo, você toma banho na praia pela televisão? Ou você, para se molhar, não tem que ir no mar? É a mesma coisa. Então tem essas coisas também, que a gente tem que trabalhar o coração das pessoas. Mas depois da pandemia, presencialmente, eu atendo poucas pessoas. Talvez 2, 3 por dia, não sei. Agora, pelo telefone, no mínimo 6 por dia. Pelo telefone. Porque a pessoa diz, eu não posso ir, porque tem isso, porque tem isso. Tá. Então tem um monte de coisa. Eu entendo e tudo bem. Aí é pelo telefone. Aí eu escuto 1 hora pelo telefone, aí o outro depois 1 hora pelo telefone, eu escuto o outro 1 hora pelo telefone, depois mais 1 hora pelo telefone, cada um com o seu problema cabeludo. E eu tenho que escutar. Tenho que ouvir as pessoas. Agora eu pergunto para vocês, numa igreja de 1.000 ou 1.500 pessoas, vocês vão me enterrar logo cedo. Sim ou não? Sim. Você acha que... deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cérebro, ele só aguenta de pressão 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, o cérebro entra em parafuso. Graças a Deus, são 46 anos e ainda não entrei em parafuso, nem vou entrar. Mas, você há de convir comigo quando você ligar e eu disser assim, irmão, nesse momento eu não posso te atender, você, está certo, pastor, no outro momento eu ligo. Mas geralmente não é assim, mas por quê, pastor? Eu estou precisando, você tem que me atender agora, tem que ser agora, não pode ser daqui a 5 minutos, tem que ser agora. Mas você está morrendo? Não, pastor, então pode esperar meia hora? Não, tem que ser agora. E tem que ser agora, porque se eu não atender, liguei para o pastor, irmão, liguei para o pastor, ele me atende. Não tem jeito, o pastor não olha para ninguém, não conversa mais com ninguém. Aí começa, não é bem assim, mas é assim que vai acontecer. Então a gente precisa ter noção do que é crescimento. Crescimento gera confortos e desconfortos. Amém, irmãos? Na tua casa é a mesma coisa. Crescimento gera conforto e desconforto. Você tinha apenas um sofazinho para 2 pessoas, os 4 filhos, você se juntava todos assim para assistir um filme. Agora você tem um sofá para 8 lugares. Quando vai lavar é mais caro. Sua cama é super king, toma o quarto inteiro. Você precisa comprar agora lençóis super king. Diferente daquele, como é que chama o menor? Não, o menor, tem um nome. Queen. Pronto, o seu era Queen. Né? Eu conheci aqui um irmão da igreja que o colchão dele era tão pequeno e ele é tão grande que as pernas ficavam lá de fora. Agora não. Agora o quarto dele é do tamanho dessa igreja e a cama é maior do que tudo. Graças a Deus. A gente fica feliz com o crescimento, mas você tem que entender que crescimento gera esses confrontos para a nossa vida. Amém? Então, não vale a pena nós ficarmos perdendo tempo. Então, quando tiverem as convocações da igreja, venha participar. É muito importante, você faz parte desse crescimento. Você vai ouvir coisas que vai abençoar outras pessoas, levar outras pessoas também a crescimento. Mas se você não está, você vai fazer como esses helenistas, que simplesmente o que é que eles vão fazer? Murmurar, murmurar e murmurar. Reclamar porque suas viúvas não estavam sendo ajudadas. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que nenhum deles se levantou para ajudar, para fazer alguma coisa. Não, eles queriam que fosse feito, somente, simplesmente. Não pode ser assim. O crescimento, ele gera desconfortos também. Não sei se você sabe, mas os nossos filhos, quando estão crescendo, eles sentem dor nas pernas, e eles reclamam, e a gente diz, não, é crescimento. Mas todo dia, toda hora, crescimento. Crescimento muitas vezes gera o desconforto, e nós temos que nos adaptar ao crescimento. Ele vai acontecer, fique certo, e depende muito também de você. Não depende só de mim. E aí eles foram aos discípulos, né? Verdadeiramente
pedir uma solução, quando eles podiam ser a solução. Agora, veja bem, Paulo nos ensinou, depois de algum tempo, que Jesus Cristo não foi ao céu sem deixar a provisão para o crescimento. Com certeza os discípulos ouviram isso de Jesus Cristo. Paulo teve a revelação depois, mas com certeza eles ouviram alguma coisa. Abra comigo aí em Efésios capítulo 4. Nós estamos começando a terminar, ok? Efésios capítulo 4. Versículo 11 diz assim: e ele mesmo, aqui está falando de Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Olha aí, aperfeiçoamento dos santos. Para que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós temos que estar debaixo dessas unções, para que o aperfeiçoamento se instale na nossa vida. Você precisa estar junto na igreja local com essas unções, porque ela leva você a um aperfeiçoamento. E diz mais, e para o desempenho do serviço, para todos trabalharem. Todos nós precisamos trabalhar. Amém? Para a edificação do corpo. Então, para que haja edificação do corpo, nós temos que estar debaixo dessas autoridades. E diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, presta atenção, agitados de um lado para o outro, reclamando, murmurando, como a gente diz no Nordeste, é um moído grande. O problema é quando é o miúdo. Enquanto é moído está tudo bem, mas quando chega o miúdo, irmãos, é um negócio sério. Então, essas unções específicas são exatamente para quê? Para trazer o crescimento, mas se você não está envolvido com eles, se você não está envolvido nesse contexto, como é que vai ter crescimento? Você já viu na sua sala, você está com uma visita? Lá no meu tempo, não. No meu tempo era assim, ó. Não vai na sala, tem visita. Ninguém ia. Vai para ver. Santidade ao Senhor era tirada do armário na hora. Santidade ao Senhor era uma varinha que tinha lá em casa. Santidade ao Senhor cantava na saída dos visitantes. Hoje não. Hoje a criança abre, mamãe, papai, menino, pelo amor de Deus, nós estamos com visita. É assim ou não é? É. O que é isso? Criança. Criança. A mesma coisa no corpo da igreja. Se você não está junto para amadurecer, de vez em quando você se levanta como criança. Eu estava numa igreja em Recife pregando, aí de repente se levantou, eu pregando uma mensagem veemente e tal, levantou-se uma moça, assim diz o Senhor, aí eu disse assim, irmã, pare um pouquinho, quando eu terminar a mensagem eu vou pedir para a irmã se levantar e dar a palavra. Aí ela se sentou. Porque eu não sei se você sabe disso, quando o pastor está pregando, mesmo que haja uma língua, você deve se sustentar. Quando ele terminar a mensagem, ele vai dar a oportunidade a você para você falar, ok? Terminei de pregar e disse, irmã, por favor, se levante. Agora não, agora eu não levanto mais. Aí eu te pergunto, adulto na fé ou criança? Criança. Ficou chateada, porque o Senhor parou o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Você entende? Então nós temos que ter um crescimento. Agora, se você não está junto, um cresce e outro não cresce, um cresce e outro não cresce. Então tem que estar junto, como estamos hoje aqui, por exemplo. Você ouvindo essa palavra. Temos que estar junto. Então, nas convocações, esteja presente, é muito importante, porque cada convocação, cada evento vai trazer uma pedrinha para o teu crescimento. Isso vai acontecer. Diga, Deus é bom. Então a Bíblia diz aqui, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina. Levados por todo vento de doutrina. Essa semana eu aconselhei uma pessoa que não foi nem para a agenda.
E ela chegou aqui em pânico. O que está acontecendo? Não, pastor, é porque eu tenho uma dor de cabeça crônica. Crônica? É. Há muitos anos que eu tenho essa dor de cabeça. E eu já fui para o médico um diz uma coisa, outro diz outra, e passa isso, e passa aquilo, e passa aquilo outro. E eu não sei mais o que fazer. Aí eu procurei uma dessas igrejas que os pastores botam a mão e ora. E o pastor disse, essa sua dor de cabeça é pecado tal, 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 você tem que ser curado desse pecado. Eu disse, mas eu não tenho esse pecado. Você tem. Mas eu não tenho. Tem. E ela terminou chegando aqui e disse, pastor, eu acho que eu tenho. Você entende isso? Eu acho que aquele pecado eu não tenho, que eu não tenho dor de cabeça. E se tiver algum, eu oro, ela já vai embora no nome de Jesus, amém? Eu não preciso de tomar diazepam nem nada disso. Porque Jesus cura, de fato a Bíblia diz que Ele já levou todas as nossas enfermidades. Ele já levou. Amém? É uma questão de você exercer fé naquilo que você acredita, crer, e está tudo em paz. E aí eu fui falar para a irmã. Então vamos orar agora, irmã. Mas pastor, eu não tenho esse pecado para confessar. Eu disse, não precisa confessar esse pecado não. Vamos orar o que a Bíblia diz. Aí peguei a Bíblia, abri. Terminamos de orar, ela disse, pastor, a dor acabou. Eu digo, foi o pecado que foi embora. Eu disse, mas eu não confessei nada não. Eu digo, eu sei, você não tinha pecado. Não, foi só oração mesmo. Diga comigo assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Será que tem alguma circunstância na sua vida que Jesus não pode dar jeito? Sim ou não, irmão? É como aquele evento que eu fui, tinha um profeta poderoso, famoso, que disse que descascava você como banana. Eu disse, eu quero ir lá, porque eu quero que ele me descasque, eu quero que ele diga tudo de mim. Eu disse, mas você não pode entrar, porque você é pequeno. Rapaz, esse negócio é sério, viu? Aí eu disse, não, mas eu vou. Mas você não tem idade para estar lá. Não, eu vou. Aí eu fui. Quando cheguei lá, num monte, uma fila para entrar, irmão, grande. Aí quando chegou a minha vez, a moça, está aqui essa apostila, enche essa apostila aqui, depois traga para cá e você entra. Aí eu olhei na apostila, tudo quanto é pecado que você imaginar que um ser humano pode fazer, estava ali naquela apostila. Na hora que eu peguei a apostila, eu disse, mas peraí, eu li na minha Bíblia que Jesus, com um único sacrifício, me aperfeiçoou para sempre. E eu já fui perdoado, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Como é que eu vou dizer agora que eu tenho esses pecados, ou que eu tive esses pecados, quando isso já foi banido? Aí eu falei, moça, veja bem, eu não posso assinar essa apostila. Por quê? Primeiro porque eu sou santo. Bonitinho. Eu disse, como? Você é santo? Eu digo, mas a Bíblia não diz ser de santo porque eu sou santo? Então a Bíblia diz que eu sou santo. Rapaz, é o seguinte, você está atrapalhando, olha a filha que está falando atrás de você. Ou você assina esse negócio ou eu saio. Eu digo, não posso assinar, porque eu li na minha Bíblia que Jesus me perdoou. Ela chamou o líder veio e disse assim, o que é que está acontecendo aqui? Disse, não, esse rapaz está dizendo que quer entrar, mas não assina a apostila. Tem que assinar, rapaz, tem que botar todos os pecados aí que a gente vai botar numa fogueira, e a fogueira vai queimar e você vai ficar livre. Eu digo, quer dizer que a fogueira é mais poderosa do que o sangue de Jesus? Irmão, não me deixaram entrar. Pense numa frustração que eu saí naquele dia, frustrado. Não pude entrar para ver o profeta que descascava como banana. Mas quando eu fui saindo, irmão, eu recebi um negócio aqui, parecia... Sabe quando você está com azia? Que fica uma coisa querendo subir assim em você? Aí de repente subiu assim, aí eu disse assim, pastor, com todo respeito, a Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Até na minha ignorância, Deus não levou em conta. Então eu posso entrar e dizer, pode não. Só se assinar a apostila. Não entrei. Aí eu te pergunto, tem sentido isso? E quantos de nós muitas vezes não se submetem a essas coisas? E por que nos submetemos? Porque deixamos de estar no lugar onde você pode ter um crescimento da palavra. E a palavra pode substituir todas essas mazelas na sua vida. E você se tornar uma pessoa livre, sem precisar de se submeter a certos movimentos.
Então nós temos que ter um cuidado extremo com a nossa vida e observarmos tudo aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que não podemos ser mais como meninos. O crescimento está aí. Então eu não vou criar em você expectativas falsas de que fazendo isso ou fazendo aquilo outro. Não. Ouça a palavra, se submeta aos comandos que Deus tem dado, participe do corpo da igreja em todas as coisas que a igreja faz, porque é tudo para o seu benefício. Nós não vamos aqui institucionalizar erros, defeitos. Não, não podemos fazer isso. Nós somos um povo livre. Diga, eu sou livre. Você já é livre. Não se submeta a nada que possa te aprisionar. Você é livre. E você tem que viver como tal. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então o crescimento pode trazer murmuração? Pode. Nós vamos deixar? Não. Você é parte integrante do corpo. Então quando tiver uma situação, nos ajude. É muito importante. O mínimo da ajuda que você vai poder dar. A igreja lotou, o visitante chegou, está olhando ali. Você não deixa nem ele olhar 2 vezes, já vai lá e senta aqui no meu lugar. Já está ajudando. Você já faz parte, o outro está chegando, então você vai ajudar. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Então envolva-se, porque eu sei que o crescimento vai estar chegando e você precisa envolver-se, fazer parte desse crescimento, ok? Houve um momento que Moisés passou por isso, irmãos. Era tanta demanda, que ele não dava conta. Aí Jetro disse a Moisés, se você não delegar autoridade para pessoas, você vai morrer. Então nós temos que delegar. Pode ser que aconteça o dia você está querendo um aconselhamento comigo. Eu digo assim, irmão, eu não vou poder te atender, então eu vou mandar o pastor Felipe, ou o pastor Bruno, ou o pastor Maestro, ou o pastor Lucas. E você vai dizer assim, aleluia, pastor, muito obrigado. Não vai ficar chateado comigo porque você só quer que seja o pastor Janduí. E às vezes eu não vou poder fazer. Outra coisa que eu vou dizer para você, você que vai casar, glória a Deus pelo seu casamento. Amém, Jesus? Case e case mesmo, porque é muito importante ter família. Irmãs que estão aqui ainda solteiras, você não é objeto de vitrine para pessoas olharem, te desejar e querer o que você tem. Você não está à venda, viu, irmã? Você já foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Se um homem quiser te achar, ele tem que achar você no coração de Deus. Se ele não te buscar no coração de Deus, não deixe ele lhe encontrar. E casamento no domingo eu não faço. Vou fazer o último agora. 2 pessoas que eu amo muito, mas no domingo eu não faço. Casamento no domingo é o pastor Bruno, é o pastor Felipe Bocinha, Maestra, é qualquer outro. O pastor Janduí não. Eu não posso fazer casamento no domingo, irmãos. A minha doutrina não permite. Não, brincadeira. Nada disso. É porque é o seguinte, irmãos, as pessoas não casam mais na igreja. Você já viu, né? Eu não quero mais casar na igreja, eu quero casar num sítio, no mar, na terra, no ar. E é sempre no domingo. E eu pergunto, rapaz, por que no domingo? Pastor, é porque é mais barato. Tá certo, pode casar no domingo, mas não conta comigo, tá certo? Eu só faço casamento até o sábado. No domingo eu quero estar na igreja, de manhã, de tarde, de noite, porque aqui é meu lugar. Amém? Então o pastor Bruno está avisado, não é? Diga, Deus é bom em todo tempo. Mas pastor, eu estava já para marcar o meu. Marque no sábado. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. Irmãos, Deus é bom em todo tempo. Bom, para terminar, eu preciso te mostrar algo que para mim vai ser importante e a gente termina com isso. Eu vou te dar uma dica, porque também tem pessoas que vão procurar para nos ajudar. E a gente vai ficar feliz da vida com isso. Porém, perceba o seguinte, quando os apóstolos tiveram a conversa com os helenistas, de ajudar as pessoas para ninguém ficar esquecido, foi que ele disse assim, nós vamos levantar pessoas de boa reputação e cheios do Espírito. Essa é a nomenclatura.
pessoas de boa reputação e cheias do Espírito. Se você é uma pessoa que fala mal de pessoa, fala mal de autoridade, fala mal de igreja, você não pode ser levantado. Tem que ter reputação em tudo. E cheia do Espírito. Pastor, quer dizer que o senhor vai chamar a gente e dizer assim, ora em língua agora para eu ver. Não estou dizendo isso, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que ver fruto, né? Então, se não tiver boa reputação e for cheio do Espírito, como é que você vai ser levantado para cuidar de pessoas? Aí a forma de você ter uma boa reputação é estando envolvido no contexto da igreja, ouvindo a palavra o tempo inteiro e sendo ministrado para que você se torne cheio. Aí você vai se levantar e você vai poder ajudar outras pessoas. Porque escravos não libertam pessoas, escravizam. Então nós temos que ter esse cuidado, ok? Então eu vou te dar agora para terminar. A mídia está aí, vai me ajudar agora, não é a mídia? Eu pedi para a mídia. Então, irmãos, quando nós convocarmos, hora nona, então venha. Oficina da família, venha. Conferência de oração, venha. Derramamento profético, venha. Vai ter palavra que vai abençoar a tua vida, vai te fazer crescer. E aí você vai estar apto para o crescimento da igreja. Esteja certo disso. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, eu vou te dar 3 coisas para a gente terminar. Eu pedi uma imagem. Diogo, você está por aí, Diogo? Eu pedi uma imagem, rapidamente, eu não vou falar sobre isso, mas vou mostrar 3 coisas para vocês. Muito bem, aqui nós temos o tabernáculo antigo. A Bíblia nos ensina que é o mesmo modelo que há no céu, certo? Nesse tabernáculo você tem o átrio, a pia para lavagem, e você entrando você tem a mesa de incenso, você tem a mesa dos pães e você tem o candelabro que tem as velas acesas. O sacerdote, quando ele passava pelo processo, o sacrifício, o lavar as mãos e entrar uma vez por ano, só um, ele ia na mesa de incenso, que significa oferecer suas orações, ele ia na mesa dos pães, que significa comer a palavra, e ele ia na lâmpada, que era a sua profissão de fé. E aí ele podia entrar no Santo dos Santos, e ninguém garantia que ele vivesse lá, porque o Santo dos Santos era lugar de morte para quem entrasse errado, quem entrasse em pecado. Muito bem. Quais são as 3 coisas que hoje nós temos que fazer para que também tenhamos crescimento? Diante do que nós estamos vendo aqui. Primeiro, nós já passamos pelo sacrifício, que foi Jesus Cristo que fez por nós. Já fomos limpos pela palavra, foi Jesus que fez por nós. E hoje a Bíblia diz que nós temos acesso livre ao Santo dos Santos. Mas eu te digo, a oração não caiu. Entramos em livre acesso, mas com oração também. O pão não caiu. Nós temos que ter a oração e a palavra. A lâmpada, hoje somos nós. Jesus disse, brilhe a vossa luz. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para que haja um crescimento agora pessoal na sua vida, oração, palavra e confessar o que você crê para outras pessoas ouvirem. Confessar sua fé. E aí você é alguém apto para o Santo dos Santos tranquilamente. Oração, palavra e confessando o que você crê. Confessando o que você acredita. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, nós não podemos nos apartar disso aqui. Tudo que nós fazemos tem que estar no contexto da palavra. Fora disso aqui, esqueça, é engano. Há um tempo atrás, uma senhora também chegou em pânico na Padre Garcia Velho, já faz um tempozinho. Em pânico, chegou lá, disse, pastor, eu estou a ponto de morrer. O que foi? Não, porque eu estava ouvindo o pastor dizendo que o problema que eu estou passando
É Deus visitando a terceira e a quarta geração. Eu digo, Deus fazendo o quê? Visitando. Eu digo, muito bem, visitando. O que é visitar para a irmã? Eu não sei. A Bíblia diz que visitar é chegar com socorro. Deus visitou e redimiu o seu povo. Está escrito. E é. Nordestino que diz, e é, tudo aí é, né? É. Deus visitou e redimiu o seu povo. A irmã está redimida, está lavada, está sarada, está curada. Tire essa imagem de uma maldição em você. Então, oração, palavra e o seu testemunho de vida. Quantas pessoas você procura para dar um testemunho de vida? Olha a boa oportunidade, casas de paz. Você abre a sua casa e você vai ter a oportunidade de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Simplesmente assim. Pessoas vão se converter, você vai orar por pessoas, na próxima reunião elas já dão testemunho, já vai haver conversão. Você entende? É assim que a coisa começa a acontecer. Então nós temos que olhar para isso aqui. Não existe mais sacrifício, já fez por nós. Fomos lavados pela palavra. Ao adentrar no Santo dos Santos, entre com oração, com a palavra no coração e dando testemunho daquilo que Jesus já fez na sua vida. Essa é a forma de nós vivermos plenamente na presença de Deus. Não tem como estar nessa presença manifesta de Deus se não temos oração na nossa vida, se não temos a palavra todos os dias que nos alimenta. Amém? É porque nós pensamos que Deus baniu tudo. Não, tem pessoas que dizem assim, não precisa orar mais, precisa ler a palavra, não precisa de negócio de dar testemunho não, Deus já fez tudo. Quem vai ser salvo, Deus já sabe, quem vai para o inferno, Deus já sabe, então está tudo certo. Não, está tudo errado. Deus não baniu a vida de oração, Deus não baniu a vida na palavra e Deus não baniu a vida de testemunho que nós temos que dar. Você não pode guardar essas verdades para você, você tem que espalhar essas verdades. Amém? Diga, Deus é bom. Agora, se eu disse para você que o Santo dos Santos já houve um tempo que era um lugar de morte, hoje, quanto mais você estiver no Santo dos Santos, mais vivificado você ficará. É totalmente diferente. Quanto mais você adentrar essa presença na palavra, na oração, no testemunho pessoal, mais vida você vai ter. Então veja que ficou diferente. Diga, ficou diferente. E se ficou diferente, nós temos que fazer aquilo que foi nos dado para sermos diferentes. Não creia que haverá um crescimento. Agora, esse crescimento depende muito de mim e de você. Então é a hora de fazer isso. Eu conheço alguns crentes que dizem assim, entra em conflito com outros, diz assim, eu sou crente, mas agora não, vamos lá, viu? Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você fazer isso aqui para trabalhar. A gente precisa de trabalho. A gente precisa fazer alguma coisa. Então não fique isolado. Pastor, é porque eu estou esperando que alguém venha a mim. Sabe o que Jesus disse? Vinde a mim. Então é você que vem. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vem. Então venha para aquilo tudo que a gente está planejando para fazer uma igreja crescer. Nós estamos investindo em pessoas que virão para estar nos ensinando, trabalhando nos eventos. Então venha, isso é feito para você. Amém ou ai de mim? Então glória a Deus. Posso contar com vocês? Não existe revelação maior do que essa tremenda graça que nos foi dada. Não fique correndo de um lado para o outro buscando revelação disso, daquilo, aquilo outro. Um Deus santo, reto, justo, se fez homem, a nossa semelhança, tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados, sofreu as nossas dores, para nos dar o que nós temos hoje. Tem uma revelação maior do que essa? Não. Essa é a maior revelação
que pode existir para o ser humano. Um Deus santo, puro, que se tornou maldito para que nós tivéssemos a vida que nós temos hoje. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Pastor, eu vim hoje aqui porque eu estava precisando de ouvir uma palavra. Eu preguei a palavra. Essa semana eu disse aqui que é muito interessante você olhar a vida de Zaqueu, né? Porque todo mundo que se aproximou de Jesus foi para pedir alguma coisa. Todo mundo que se aproximava de Jesus é porque precisava de alguma coisa. Zaqueu foi o único homem que não pediu nada a Jesus. Ele queria ver Jesus, mas era pequeno, do tamanho do pastor. Teve que subir numa árvore. E Jesus viu aquele ato. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para jantar com ele, foi Jesus que se convidou. Zaqueu, desce porque a mim me convém jantar contigo hoje. Tem jantar lá, Zaqueu? Tem. É outra coisa que nós temos que nos acostumar, irmãos, é não só nos apresentarmos diante de Deus para pedir, mas para entregar também. As nossas necessidades, sim, Ele supre nossas necessidades, mas não vem só para pedir, não. Vem para adorá-lo, vem para entregar-se a Ele. É muito importante. Fica de pé, por favor. Aleluia. Vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor.